Hoje nós não vamos ter uma meditação dentro do Apocalipse. Ontem foi o capítulo 14 de Apocalipse. Quarta-feira, que para os ímpios é quarta-feira de cinzas, para os justos é quarta-feira de glória. Nós estaremos aqui para o capítulo 15 do Apocalipse. Mas agora, desde o início desse novo ano, o Senhor colocou no meu coração um propósito de, no dia da ceia, que até é uma mensagem um pouco menor por causa da celebração da ceia, o Senhor pediu para falar uma mensagem de acordo com as realidades em que nós estamos vivendo. Aliás, toda a palavra fala das realidades que estamos vivendo, mas cada ceia nós teremos uma mensagem assim específica que o Senhor está nos dando. E hoje a mensagem que o Senhor quer falar conosco, nós vamos abrir aí na palavra Romanos, capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos de 11 a 14. Os 4 últimos versículos do capítulo 13, dessa carta de Paulo aos Romanos, é a mensagem para nós hoje na ceia do Senhor. Lembrando que essa carta está sendo estudada profundamente por nós aqui no nosso seminário. Nós já tivemos 2 aulas, as 2 primeiras sextas-feiras. Nessas 2 primeiras sextas-feiras, nós aprofundamos o primeiro capítulo de Romanos. Sexta-feira que vem e a outra sexta serão as próximas 2 sextas-feiras serão consagradas ao capítulo de número 2. Amém? Quem não veio ainda, não fez sua matrícula, não sou eu que estou chamando não, viu? É Jesus. Então, não é a mim que você obedece, não, é a Jesus. Você que sabe. Podendo estar aqui e não estando, Jesus vê isso. Porque você não vai ter outra oportunidade de ver uma explanação assim de Romanos, como nós estamos fazendo aqui na sexta-feira. Nem nas nossas reuniões aqui, porque as nossas reuniões a gente canta aqui, ora, toma o tempo. O momento da palavra é mais reduzido, mas na sexta-feira a gente dedica 2 horas seguidas de aprofundamento na palavra de Deus. E se você, por preguiça, por negligência, ou seja lá qual for a desculpa esfarrapada que você tenha, não está vindo, Jesus está vendo. E essa palavra dura não é para quem trabalha na sexta-feira e por causa do trabalho não pode vir, quem estuda faculdade na sexta-feira e por isso não pode vir. É para aqueles que bem podem vir. Mas não estão sendo de boa vontade para com o Senhor e com o que Ele está nos ensinando. Aleluia, amados. É verdade ou mentira isso que eu estou falando agora? Todo mundo não pode fazer esse esforço? Pode ou não pode fazer esse esforço? Tem gente aí fazendo esforços inúteis, fazendo sacrifícios de tolos, mas eles são fiéis aos sacrifícios de tolos que eles inventam. O que o Senhor pede de nós não chega nem a ser um sacrifício, é um prazer para quem é de Deus estar meditando profundamente na palavra do Senhor. Portanto, o pecado não justifica a sua ausência daqueles que não estão vindo. Ore essa semana, coloque a sua consciência diante de Deus. Porque o que está acontecendo é que o tempo está passando e o Senhor está nos dando boas palavras para nós vivermos, para nós nos santificarmos na sua presença. Esse ano tem até um bom número de pessoas que não são da nossa congregação, mas que estão fazendo. Então, que os daqui da congregação possam dar este exemplo. Tem muitos fazendo, parabéns pelos que estão vindo, mas
que ninguém falte. Porque isso é urgente mais do que qualquer coisa que você esteja fazendo. Tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com a sua salvação. Amém? Esse é o zelo do Senhor. Então receba essa palavra como zelo do Senhor. Aleluia. Muito bem, eu quero saudar aqui a irmã do Ulisses. Qual que é essa que está do seu lado? É a sua irmã? Muito prazer. Cunhado. A outra irmã que estava com um bebezinho aqui, né? Eu vi ela aí já. Então tem duas irmãs. Então duas irmãs suas, Ulisses? Glória a Deus, né? Coisa boa. Sejam bem-vindas, viu? Em nome de Jesus. E o cunhado também. Glória a Deus. Já vi que são pessoas de Deus que estão aí cantando, ouvindo a palavra. Glória ao Senhor. Né? Bem-vinda Nazaré e Rosana, né? Em nome de Jesus. Nem dou bem boas-vindas, que vocês são da casa. Deus abençoe vocês. Amém? Então vamos ler juntos Romanos, capítulo 13, de 11 a 14. Todos juntos. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que texto que o Senhor nos deu, que resume tudo o que Ele quer nos falar agora, nesse tempo presente que nós estamos vivendo. E a palavra-chave que nós temos aqui é sono. A palavra sono aparece aí no versículo 11, onde está escrito: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. 2 pontos. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Repitam esse versículo 11. Repita só a frase. Já é hora de vos despertardes do sono. Paulo não está falando aqui do sono que a gente tem que obrigatoriamente dormir todas as noites. Esse sono salutar, saudável, que faz parte da nossa vida, da nossa saúde. Dormir faz bem. Ele não está falando desse sono. O sono em questão aqui nesse texto é um sono maligno. Um sono que se chama torpor espiritual, adormecimento espiritual, que acontece na vida das pessoas que não estão se esforçando para ter uma vida espiritual de qualidade. E por essa razão estão sendo crentes carnais. Esse sono, ele não ataca homens espirituais. Esse sono ataca crentes carnais. Homens espirituais, por serem espirituais, pela sua prática espiritual,
que envolve oração, que envolve meditação na palavra, que envolve o que estamos fazendo aqui, congregação, eles não caem nesse sono. Mas quando relaxa na oração, na palavra de Deus, relaxa na meditação na palavra, relaxa na congregação, eles se tornam carnais. A vida espiritual tem uma queda, abaixa a qualidade espiritual e aí vem o torpor espiritual. Se manifesta em preguiça, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir congregar. Ah, não vou não. O diabo está montado nessas pessoas, tá? Por isso Paulo diz, já é hora de vos despertardes do sono. Se Paulo, quando escreveu isso aqui, estava no século I, 20 séculos atrás, que hora vocês acham que é agora, no século 21? Não é hora de dar mole. Não é hora de se acomodar e se conformar nas coisas da carne, nas coisas da alma, porque a sua alma é enganosa e a sua alma quer te separar de Deus. E o fim disso você já sabe. Não tem que ouvir a alma, tem que ouvir o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não o que a alma diz. A alma é a carne é fraca. A alma é carnal. Se você se deixar levar pela alma, ela vai te levar para o inferno. Você tem que obrigar a sua alma. Não quero orar? É agora que eu vou orar. Ah, não quero ler Bíblia? É agora que eu vou ler. Começo pelo Salmo 119. Ah, não quero congregar hoje? Eu vou 1 hora mais cedo para ficar lá de joelhos orando até começar o culto. É assim que você tem que fazer. Se você quer ir para o céu. Se você realmente é eleito de Deus. Tem que reagir contra esse sono da morte. O Senhor me deu algumas palavras para entendermos esse sono maldito aqui. Esse torpor espiritual. Uma delas está no Salmo 13, vamos ver, o Salmo 13, versículo 3. Salmo 13, versículo 3. Onde Davi orou assim, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Vocês. Está vendo Davi preocupado aqui com o sono da morte? Esse sono da morte aí é o sono espiritual, é o torpor espiritual, que faz com que você não queira buscar aquilo que Deus quer que você busque. Não seja diligente com a sua vida espiritual. Esse sono da morte, ele foi mais ou menos assim, explicado de uma maneira metafórica, pode ser explicado de uma maneira metafórica, numa coisa que aconteceu numa das viagens do apóstolo Paulo, a terceira viagem, quando ele já estava voltando para Jerusalém, e que ele passou pela cidade de Troade, e naquela cidade ele foi celebrar, era domingo como hoje, e ele foi celebrar a ceia do Senhor, como nós estamos aqui celebrando hoje. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E para celebrar aquela ceia, Paulo começou a pregar, e ele foi pregando até meia-noite. Se eu pregar até meia-noite aqui, vocês todos vão querer me bater. Paulo foi pregando até meia-noite. Meia-noite, um jovem caiu da janela.
morreu. Deus operou nele o milagre da ressurreição. Trouxeram ele de volta, porque a reunião era no 3º andar de um prédio. E Paulo celebrou a ceia ali, depois da ressurreição desse menino, ele celebrou a ceia. E depois da celebração da ceia, Paulo continuou pregando até o nascer do sol da segunda-feira. Que todo mundo tinha que trabalhar e ele tinha que viajar. É por isso que aquela igreja, chamada então igreja primitiva, era uma igreja forte, porque amavam a palavra de Deus, e muito mais do que o mundo, e muito mais até do que as responsabilidades normais de todo cidadão. Naquela reunião só tinha vagabundos? Tinha pais de família, tinha mães de família, tinha jovens, pessoas que na segunda-feira tinham que trabalhar cedo, mas ficaram ali ouvindo a palavra de Deus até o amanhecer do dia. Esse jovem que caiu da janela era o Eutico. Você pode ver em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, você pode ver o versículo 9. No versículo 9 diz assim, que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Leiam. Muito bem, esse foi Atos capítulo 20, versículo 9, não é isso? Olha as coisas que tem neste versículo referentes a esse jovem Eutico. Primeiro ele era um jovem. Jovem é uma metáfora de imaturidade. Imaturidade espiritual. Crentes imaturos nunca acham que a palavra que está sendo pregada é para eles. Não, estou fora, não é para mim não, isso aí. Crente maduro sempre tem certeza que a palavra é para ele. De vez em quando tem alguém que fala assim, pastor, parece que estava pregando para mim. É para você mesmo que estava pregando. É para você, era para mim, era para todo mundo. Mas crentes imaturos nunca acham que é com eles. Ah, deixa para lá. Não leva em consideração, porque eles nunca acham que é com eles. Era o jovem. E esse jovem tinha um nome interessante, né? Eutico. O nome dele começa com eu. É um ególatra, é um egocêntrico, é um eu. Quem tem a sua vida centralizada no seu próprio eu, nunca acha que a palavra de Deus é para si. Sempre acha que pode dar um jeitinho brasileiro na palavra de Deus ou nos propósitos de Deus. Está enganado. Fica sempre, não vou tomar nenhuma atitude, não, porque não é comigo. Quem sabe lá para frente, daqui a 200 anos, eu tomo um jeito na cara. Tá? Isso é imaturidade. Por essa razão, ele estava sentado na janela, não é isso? Estava sentado numa janela. Era o 3º andar, né? Não era térreo igual nós estamos aqui, é o 3º andar de um prédio, e ele estava sentado na janela. O versículo de número 8 diz que havia lâmpadas lá no cenáculo, que era o lugar onde estavam reunidos. Então lá dentro tinha luz, mas lá fora era noite, tinha trevas, escuridão. Ele estava sentado na janela. Janela representa o meio termo. Ele não estava nem dentro nem fora. Ele não estava nem na luz nem nas trevas. Ele está ali no meio termo. Meio termo significa mediocridade. Mediocridade começa com medio. Medio é meio. Estar no meio. Mediocridade.
Jesus falou contra a mediocridade dos laodicenses em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, quando disse: tu não és nem frio, nem quente, és morno. Por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está aí no meio, medíocre. Está lotado de crentes medíocres no cristianismo. Igrejas cheias de crentes medíocres. Eles ficam no meio termo. É a mesma expressão popular que a gente chama de em cima do muro. Medíocre. Ah, se eu ia ficar sentado numa janela, se o apóstolo Paulo estivesse pregando, eu ia colocar uma cadeira embaixo dele, assim. E caderno, anotando em MP3, MP4, MP5, gravando tudo. O Luciano ia estar lá com toda a parafernália. Que sentar em janela? Ele está sentado na janela porque não está nem aí. Que hora que vai vir um cantor, hein? Fica só esse pregador aí, que hora que vai vir um... Está lá na janela, tá? É o medíocre, tá? Medíocre. Imaturo, medíocre, sentado na janela. O que acontece, né? O que acontece com ele sentado na janela? Terceira coisa que acontece aí, ó. Ele adormeceu profundamente. Adormecendo, devia estar até roncando na janela. Adormecendo profundamente. Durante o quê? Durante o prolongado discurso de Paulo. Por que o discurso é prolongado? O discurso é prolongado porque Hebreus capítulo 5, versículo 11, está escrito que acerca de todas as coisas de Deus, muita coisa tem que ser falada, e coisas difíceis de explicar. Hebreus 5:11 fala da extensão da palavra de Deus, do tanto de assuntos, de temas, de doutrinas que têm que ser faladas. E esses assuntos, esses temas, essas doutrinas não são superficiais, não são rasas, elas são profundas, leva tempo, é difícil de explicar. E o autor de Hebreus diz: e vocês têm se tornado tardios em ouvir, preguiçosos para ouvir, não gostam de ouvir. Isso significa o discurso prolongado de Paulo. Há muito o que falar. Sobre esses 4 versículos de Romanos que nós lemos aqui, eu tenho aqui para falar para vocês coisas que levaria até amanhã, 8 horas da manhã, tranquilamente, não falaria tudo ainda. O discurso é prolongado. O conteúdo é imenso. O conteúdo é muito grande. O que nós precisamos ainda conhecer, saber, meditar, alimentar, ruminar no nosso interior da palavra de Deus é muita coisa, irmãos. E nós estamos deixando o tempo passar batido e as oportunidades que Deus nos dá para começar a aprofundar um pouco também passar batido. E ficamos nesse cristianismozinho medíocre, de janela, meio luz, meio trevas. E acabamos adormecendo profundamente. E aí ele caiu. Ele foi o que diz o texto aqui antes de cair? Diga aí: vencido pelo sono. Você vai deixar o torpor espiritual, o sono da morte, te vencer? Então, ó, acorda, lava o rosto espiritualmente, abre os ouvidos,
Disponha-se a receber toda a palavra que Deus tem para falar com você. O cara vencido pelo sono caiu. Vencido pelo sono caiu. Ele estava na janela. Se ele caísse para o lado de dentro, só levava um susto e acordava, não é isso? Mas quem cai, nunca cai para o lado de dentro do reino. Quem cai, cai para o lado de fora. E quando vão levantá-lo, está morto. Eu já vi isso acontecer com muita gente que já teve em igreja, agora está morto. Até pulando carnaval, de tão morto que está. Vai até em Rock in Rio, de tão morto que está. Se comporta como qualquer mundano, tão morto que está. Conheço muitos. Por quê? Sempre que a palavra é pregada, está sentado na janela. Está na mediocridade. Não, não é para mim não. Isso é para os outros, não é para mim não. E acaba adormecendo profundamente e é vencido pelo sono. Uma vez eu estava assistindo, gosto muito de assistir de vez em quando esses programas de animais, National Geographic, por exemplo, né? E assistia o comportamento de alguns bichos. E eu vi uma vez o comportamento do morcego, um morcego vampiro, chamado de morcego vampiro, porque ele chega lá e adormece o lugar, lá na vaca, no boi, ele adormece o lugar, ele anestesia, tem esse efeito de anestesiar o lugar onde ele vai cravar os dentes, as presas, e ele suga o sangue sem o bicho estar percebendo. Daqui a pouco o bicho cai morto lá no pasto, porque o sangue foi sugado. O diabo age mais ou menos assim também. O diabo é o príncipe desse mundo, o pai da mentira, e ele usa de todas as artimanhas para adormecer você espiritualmente, anestesiar você espiritualmente. E aí ele suga o sangue. Sugar o sangue é uma representação da vida. Por isso no Antigo Testamento não podia comer sangue, porque representava a vida. Então, o sangue significa a vida. O diabo suga. Por isso Jesus disse, ele veio roubar, matar e destruir. O morceguinho não pede permissão para a vaca. Posso sugar o seu sangue? E nem chega numa hora que ela está vendo. E nem chega num lugar onde ela possa enxergar. Chega onde ela não está vendo, ela não percebe. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, vigiai, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo anda em derredor de vós, como um leão que ruge, buscando alguém para abocanhar, para tragar. Essa é a palavra que o Senhor está nos dando hoje, amados. E eu quero encerrar essa palavra com uma palavra do próprio Jesus, em Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. E nós vamos ler apenas 3 versículos. Vamos ler juntos. O versículo 34 a 36. Lucas 21, 34 a 36. Todos encontraram? Amém? Leiam juntos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço,
pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que texto, hein, irmãos? Esse texto aqui não tem nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. Ele é exclusivo aqui de Lucas. O Senhor inspirou aqui a Lucas, tá? E isso aqui foi palavra de Jesus. E faz parte dessa palavra. Pega esse texto, coloca ele junto com o que nós lemos primeiro, Romanos capítulo 13, de 11 a 14. Porque um tem a ver com o outro. Como Paulo disse, já é hora de despertardes do sono. Sabe o que eu não gosto? Vou falar para vocês uma coisa pessoal, particular. Posso? Eu não gosto de chegar aqui e dar uma pregação para você assim, gritada. Eu começo a gritar aqui. Tem gente que gosta. Oh, aquela pregação foi tão boa, hein, pastor? Oh, que lá acordou a gente. Mas você volta a dormir rapidinho de novo depois. Você volta a dormir rapidinho de novo depois. A hipocrisia é tanta que você volta a dormir rapidinho depois. Aí pensa que toda vez eu vou estar aqui gritando com vocês. Não quero fazer isso, não. Eu quero ser como o servo de Deus. Como o servo messiânico que está escrito em Isaías 42. E que Deus diz, eis aí o meu servo. Ele não gritará. Ele não elevará a sua voz. Ele ensinará a todos o verdadeiro conhecimento. Isaías 42. Porque se você não for diligente para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, aprendendo a sua palavra, não adianta eu ficar aqui estragando as minhas cordas vocais de gritar com você. Entendeu, amado? Deixou o Espírito Santo gritar aí dentro do seu coração? Com essa palavra de hoje? Já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando no princípio nós cremos. Orai sem cessar. Ora todos os dias também, pessoalmente. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Salmo 1. Medita de dia e de noite na palavra de Deus. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos. E quanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. E eu incluo isso, venha no seminário na sexta-feira. Alguém perguntou para mim, pastor, não vamos fazer um retiro? Outro perguntou, pastor, no carnaval vamos ter retiro? Eu falei assim, nós temos por semana um super retiro de 4 noites. Um super retiro de 4 noites. Quarta à noite, sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite. Nós temos por semana, durante todo o ano, um super retiro de 4 noites. Agora, quem não é fiel a esse retiro, quer que eu faça um retiro para você? Especial, é? Bonitão. Bonitona. Quer um retirinho especial para você? Um retiro é assim,
Quando todo mundo está aqui nas 4 noites bebendo a palavra de Deus e chega todo mundo para pastor, nós estamos aqui já há 3 anos ouvindo palavra sem faltar nenhuma das 4 noites, nós queremos ouvir mais, vamos fazer um retiro? Vamos. Agora pensa que eu vou fazer um retiro para gente preguiçosa? Que não dá prioridade àquilo que Deus tem nos dado? Jesus disse no Evangelho, quem é fiel no pouco? Quem é fiel no pouco? Sobre o muito será colocado. Se não está sendo fiel no pouco, quem é que vai dar o muito para você? Fala quem que vai dar? Quem vai dar o muito para você? Ninguém. Muito menos Deus. Deus quer ver a nossa sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede não fica escolhendo o dia, não. É dia de reunião, é dia de congregação. Eu estarei lá, porque eu preciso dessa palavra para me alimentar, para me sustentar, para eu vencer todas as coisas que estão acontecendo aí ao meu redor. Então, Paulo disse, digo para vós que conheceis o tempo em que nós estamos vivendo. Já é hora de despertar-nos do sono. Entenderam? Vamos orar durante a celebração da nossa ceia. Hein? Essa é a palavra do Senhor dada com zelo, com amor para todos nós. Não se subtraia daquilo que Deus tem nos dado nesse lugar. Porque isso é bênção de Deus para a nossa vida.